Na primeira aula, nós vimos o que é o feedback e qual é o efeito que a pessoa não pode sentir quando você aplica feedback. Se ela sentiu aquele efeito que nós falamos, você ainda não domina a arte. Então, qual é o efeito correto? O que que ela precisa sentir quando você está dando um feedback para ela? O que que precisa entrar dentro dela? Qual é o efeito que um bom feedback precisa produzir em uma pessoa? Ela precisa perceber e aceitar coisas que ela não estava percebendo. Então ela observa, ela entende o que você falou e ela percebe algo que estava obscuro para ela, que ainda estava escuro. Ela se sente encorajada a encontrar soluções e a melhorar. Então ela em vez dela se sentir retraída, ela fala: "Não, verdade, eu preciso não pensei por esse ponto de vista, tá bom, eu vou melhorar, eu vou me posicionar". Ela sente o oposto. Ela assume a responsabilidade pelas ações e adota uma postura proativa. Então ela estava dizendo, ela estava numa renúncia, ela estava numa negação em relação ao que ela fez, a forma como ela estava se posicionando, mas diante de um feedback bem dado, ela assume realmente, é minha responsabilidade e toma uma postura de falar: "Não, vou mudar, vou fazer diferente". Então esse é o efeito correto que a gente quer aplicar na pessoa. E ela ressignifica experiências, ou seja, ela repensa, ela revê, ela reestrutura a interpretação dos fatos. Porque quando a pessoa faz alguma coisa, ela interpreta o fato de um jeito. Quando você dá um bom feedback para ela reorganiza a mente dela e ela reinterpreta aquele fato, porque muitas vezes na cabeça dela aquilo não é subjetivo, porque foi uma ação, não foi uma intenção. Foi uma ação, então ela ressignifica isso e ela atribui um novo significado. Esse novo significado faz com que ela se sinta num novo caminho, com que você aponte caminhos para ela, que ela vai se sentir totalmente enriquecida, vai sair de lá energizada. E isso é fundamental para o resultado dela. Vamos aqui pensar numa estrutura de diferença. Vamos observar juntos a diferença. Quando eu dou um feedback inadequado, o que a pessoa pensa? Meu trabalho ficou uma porcaria. Vou mudar de profissão. Quando eu consigo dar um bom feedback, qual é o novo significado é atribuído a essa pessoa? Entendi porque o meu trabalho não saiu conforme o esperado. Já sei o que fazer para evitar que isso se repita. Entende a diferença? Primeira vez, quando eu dou feedback errado, quando eu não domino a arte de aplicar feedback, ela sai do ambiente se sentindo mal, frustrada, entendendo que aquilo não é para ela e que ela não nasceu para fazer aquilo. Quando eu dou um feedback para ela estruturado, ela sai de lá falando: nossa, como assim eu errei nisso? Nossa, como eu não tinha percebido isso antes? Eu nunca mais vou me comportar dessa forma, então agora eu vou fazer de um outro jeito. É isso o efeito que produz um feedback bem feito.